difícil, né? Tão árdua. Aí ele apresenta a Deus 4 desculpas, tá? Aí diz assim: quem sou eu que vá a Faraó? Deus responde para ele: você não é nada, mas eu sou contigo, né? A segunda desculpa: em nome de quem me apresentarei? Os deuses egípcios, todos tinham, nas suas divindades diferentes, tinham nomes. A gente viu lá o Ra, Amon-Ra, Horus, Osíris, né? Todos os deuses egípcios tinham nome. Moisés, intrigado com essa questão, então ele pergunta para Deus, né? Em nome de quem me apresentarei? Aí Deus fala para ele, né? Sou o que sou, enviou você. Essa frase, sou o que sou, no hebraico, é R-E, Asher, R-E. A contração dessa frase formou o nome Yahvé. Então, quando você ouvir falar o nome Yahvé, é a contração dessa frase, R-E, Asher, R-E, que lá no hebraico que traduzindo significa sou o que sou. Sou o que sou dá a ideia de quê? De eternidade. Então Deus revelou o seu nome para Moisés, Yahvé, a contração dessa frase que eu disse, mas nesse nome Yahvé está implícito a ideia de um ser eterno. Sou o que sou, serei o que serei. Até hoje os hebreus, quando vão se referir a esse nome de Deus, que Deus revelou a Moisés, eles chamam Deus de eterno. Então sempre eles falam, o eterno, é uma referência ao nome Yahvé. Bom, então ele pergunta, né? Em nome de quem me apresentarei? Deus revela o seu nome a Moisés, o eterno, Yahvé. A terceira desculpa: os israelitas não vão acreditar que eu sou o mensageiro seu. Aí Deus fala para ele: olha, eu vou te dar aí alguns sinais, e você vai repetir esses sinais diante dos hebreus. Quando você chegar lá, vai reunir os líderes hebreus, vai dizer para eles sobre essa convocação, eles não vão acreditar, e você vai realizar esses sinais diante deles. Desses 3 sinais, 2 Moisés fez diante de Deus. O terceiro foi diante, além dos 2 primeiros, o terceiro foi diante dos líderes hebreus, quando Moisés volta lá para a terra de Gósen, lá no Egito. O primeiro sinal foi o cajado dele ter se transformado numa serpente. Dentro da cultura do Egito, a serpente era símbolo de poder. Se você estiver assistindo aquela novela da Record, você vai ver que na testa de Faraó, na sua coroa, tem uma serpente. A serpente, para a ideia egípcia, é símbolo de poder. Então Deus está mostrando que o ministério de Moisés vai ser mais poderoso do que os ministérios, né, oficiais do Egito. Quando aquele cajado que Moisés segura transforma-se em cobra, depois transforma-se em cajado de novo. Esse sinal diante de Deus foi repetido lá quando Moisés fez uma reunião com os hebreus, quando chegou lá para falar para eles sobre a libertação. O segundo sinal foi a questão aí da mão dele ter ficado leprosa, né? A lepra era um sinal de juízo. Então Deus estava mostrando para Moisés que o juízo sobre o Egito estava chegando. Era o tempo de julgamento sobre aquele povo por causa da servidão cruel ao qual aquele povo colocou o povo hebreu para sofrer. E o terceiro sinal, que foi feito somente lá na reunião com os hebreus, foi a água. Moisés manda buscar uma água no Nilo, derrama na terra, e quando ele cai na terra, aquela água que buscou lá no Nilo transformou-se em sangue. Eu assisti pouquíssimos capítulos dessa novela, mas o capítulo que eu assisti mostrou essa reunião de Moisés lá com o povo hebreu, e foi certinho, né? Foi bem fiel à Bíblia. Então esses 3 sinais aí foram dados por Deus, para Moisés ter certeza de que Deus estava com ele, mesmo havendo da parte dos hebreus um certo ceticismo, né? A quarta desculpa:
eu não tenho facilidade para falar. Aqui não é que Moisés era gago, que tinha algum problema fonoaudiólogo, não era nada disso, é porque Moisés não era uma pessoa de discurso, não era uma pessoa que tinha facilidade para a oratória. Deus então diz: olha, o seu irmão é bom na oratória, então ele vai ser o seu porta-voz. Então nenhuma das desculpas que Moisés apresentou a Deus foi aceita por Deus. Todas as desculpas, Deus apresenta aqui uma solução, tá? Bom, vamos ver aqui no livro. Alguma coisa aqui para a gente ter uma observação. Vamos aqui no slide, porque aqui no slide eu vou trabalhar essa parte aqui melhor, mais claro. Está aí na página 50, mas vamos trabalhando aqui no slide. Olha só, quando Moisés chegou lá e foi ter uma reunião com o faraó, depois da reunião que ele fez com o povo hebreu, né, apresentou aqueles sinais que a gente acabou de falar, Moisés foi procurar faraó. Chegou lá, Moisés diante de faraó disse: olha, Deus te diz, deixa o meu povo ir. E faraó: quem que é esse Deus? Eu não conheço ele. E os irmãos conhecem bem essa história. Moisés então, para mostrar o poder de Deus, pega o seu cajado, né, e transforma esse cajado então, e esse cajado é transformado em uma serpente. Os feiticeiros lá do Egito repetiram esse sinal. A Bíblia não deixa assim uma linguagem bem clara, mas como esses feiticeiros são chamados de magos, né, a magia do mundo antigo estava muito envolvida tanto com o ocultismo quanto com truques. Então, provavelmente o que esses magos fizeram foi uma arte mágica ali, onde o cajado desses também transformado em serpente. Mas Deus, para mostrar o poder superior dele sobre qualquer magia ou sobre qualquer truque, fez com que a cobra, né, que anteriormente era o cajado de Moisés, engolisse aquelas serpentes reproduzidas lá pelos magos de Faraó. A gente vai ver que a partir disso então, Deus começa a cobrar de Faraó com mais intensidade. Por quê? Quando Moisés foi dialogar com Faraó, Faraó ficou com o coração mais duro. Diz para o povo: olha, a gente fornecia palha para vocês, a partir de agora não vamos fornecer mais. Que história é essa de libertador? Vocês se viram aí para achar palha, para misturar com barro, porque os tijolos têm que ser feitos e a produção não pode ser diminuída. E o povo ficou muito chateado com Moisés, rejeitou a liderança dele de Arão, e Moisés então volta lá para falar com o faraó, e começa então a sessão bíblica, onde vai falar sobre as pragas. Essas pragas do Egito foram colocadas sobre o Egito de forma a punir tanto os egípcios, quanto demonstrar que aquelas divindades adoradas pelos egípcios não eram nada. A gente vai mostrar isso daqui a pouco para os irmãos, conforme o quadro que eu coloquei ali para vocês verem. Mas vamos pensar aqui, ó, as primeiras pragas. A primeira praga foi a água do Nilo transformar-se em sangue. Aí Faraó chamou lá os seus magos e eles repetiram esse sinal. Pegaram lá um pote de água e aquele pote de água transformou-se em sangue. Provavelmente um truque. Por quê? A palavra de Deus diz que as águas do Nilo se transformaram em sangue, mas não foi só as águas do rio Nilo em si, mas todas as fontes de água, todas. A segunda praga, que foi das rãs, Deus fez subir rãs, e essas rãs entraram nos palácios, invadiram as casas dos egípcios, e aí o faraó chamou seus magos, e os magos também fizeram algumas rãs subirem. Aí, para essas rãs saírem do palácio, os magos não conseguiram, tiveram que chamar Moisés.
Moisés então diz para o faraó: olha, amanhã, nesse certo horário, todas essas rãs vão morrer. E eles tiveram que recolher todas as rãs, e foi um mau cheiro terrível sobre o Egito. Na primeira e na segunda pragas, aparentemente, aqueles magos tiveram poder diante dos olhos dos egípcios para repetir aquelas pragas, mesmo que fossem repetições fracas, e alguns vislumbres de poder. Na terceira praga, a cada praga enviada, Faraó fazia promessa que ia liberar o povo e não cumpria, o coração dele endurecia, aquela coisa. Então, na terceira praga, que foi a praga dos piolhos, Moisés pega lá um pó, joga, e aí vem os piolhos. Faraó chama os magos não conseguem repetir essa praga, e eles concluem assim: olha, isso aí é o dedo de Deus, falam para Faraó, porque foi uma coisa que eles tentaram até mesmo através de truques e não conseguiram. Então, eu quis deixar isso aqui bem claro para os irmãos, porque alguém começou a ler na Bíblia, mas os magos repetiram as pragas, repetiram entre aspas. A primeira, como eu já disse, eles fizeram um pote de água transformar em sangue, provavelmente um truque de mágica. Ao passo que Deus puniu o Nilo, não só o rio, mas todas as fontes de águas do Egito. Praga das rãs, a mesma coisa. Deus fez subir as pragas, invadiu casas e o palácio, e eles fizeram também alguns grupos de rãs subirem. Só que, para essas rãs irem embora, só o poder de Deus, de fato, para poder eliminar aquelas pragas, aquelas rãs, com dia e hora marcada. E a terceira praga, eles não conseguiram sequer imitá-la. Então, nesse slide aí, a gente tem um quadro, da sequência das pragas, e cada divindade egípcia, que era uma divindade protetora, foi humilhada, ao passo que cada praga ia sendo executada sobre o Egito. Então, olha só, as águas transformadas em sangue humilhou o deus touro e Ísis, deusa do Nilo. Rãs humilhou a deusa do nascimento, a Requete. Ela tinha cabeça de rã, essa divindade. Piolhos, eu coloquei essa observação aí, porque a palavra hebraica lá no texto hebraico é quinim. Essa palavra quinim é assim, inseto minúsculo. Então, algumas versões antigas traduziu como mosquito, que como é um inseto minúsculo, pode ser aquele mosquitinho pólvora, Só que dentro de um contexto aqui, a melhor tradução é piolho. Por quê? Nessa novela está passando, você viu que as mulheres têm um cabelo bem baixinho e elas usam peruca? Porque era inimaginável uma mulher ou um homem egípcio ter piolho. Aquilo para eles era o maior sinal de falta de higiene que podia existir, era ter piolho. Então eles se precaviam muito. E Deus, então, para humilhá-los, de tal forma a que eles se sentissem sujos, derramou então essa praga, a praga de piolhos. Então, embora a palavra hebraica quinim seja inseto minúsculo, dentro do contexto a melhor tradução é piolho mesmo, Então, essa praga humilhou aí a deusa, o deus do deserto, Sete. Praga das moscas humilhou o Ra, Deus Sol, o Atit, simbolizado pela mosca. Peste do gado, Racto, deusa de cabeça de vaca, e o Apis, que é o deus touro. As úlceras, a melhor tradução seria feridas, ao invés de úlceras, seria feridas purulentas, a melhor tradução. Humilhou aí o deus Apis, Sekhmet, que é a deusa das doenças, e Sudo, deus da peste. A Saraiva humilhou o deus do céu, Anut, Osíris, deus da agricultura. Os gafanhotos humilhou essas mesmas divindades.
Trevas humilhou Ra, Deus Sol, e Nut, deusa do céu. E a morte dos primogênitos humilhou Min, deus da reprodução, Requete, deusa do nascimento, e Ísis, a deusa protetora das crianças. Então, alguém pode pensar assim, mas por que foram 10 pragas? Por que não foi uma só? E esse povo já não libertou, e o povo hebreu já não foi embora. Foram 10 pragas justamente porque a cada praga enviada, Deus exigia, né? É uma sessão assim, na Bíblia, quando você vai ler, Deus enviava Moisés para conversar, Faraó não queria, Deus enviava a praga. Moisés voltava lá, Faraó não queria, Deus enviava a praga. Então foram 10 longos discursos, 10 longas tentativas, sem falar às vezes que Faraó deu a sua palavra, não, eu vou deixar o povo ir, quando era no outro dia ele mudava de ideia, né? Então, foram 10 pragas porque o coração de Faraó cada vez mais se endurecia, e Deus então foi punindo, né, tanto a Faraó quanto aquele povo, para que o povo hebreu fosse então liberto. Bom, então as pragas, elas cumpriram os seguintes propósitos, João César: demonstrar que o Senhor é o Deus supremo e soberano, derrotaram as divindades egípcias, castigaram os egípcios porque eles oprimiram os israelitas e efetuaram o livramento de Israel. Então as pragas cumpriram aí esses 4 principais aí propósitos, ok? Deixa eu ver aqui mais um livro aqui que a gente pode anotar aqui no livro. Bom, aqui no livro está bem explicadinho, né? Foram 3 ciclos aí de pragas, ok? Aqui na página 51, a gente tem um mapa aí muito interessante, viu? Que é a saída dos filhos de Israel do Egito. Então mostra aí a caminhada de Israel no deserto, desde a saída aí da terra de Gósen até a estadia deles lá junto ao monte onde Moisés morreu, que é o Monte Nebo, ok? Então esse mapa é muito interessante. Depois os irmãos observem com bastante atenção como que foi aí essa questão aí da viagem deles pelo deserto. Bom, a gente tem aqui, durante o processo que conduziu à última praga, a gente tem aqui a questão da Páscoa, né? Está aí na página 50 também do seu livro, mas a gente colocou ali um slide para resumir todos aqueles capítulos do seu livro, ó, do tópico 2:20 até o tópico 2:23. Então essa palavra é a palavra Páscoa, né? Lá no hebraico é Pessar, significa passar de largo, que é justamente uma referência ao anjo, né, da morte, que passou de largo das casas das pessoas que tinham lá o sangue, né, do cordeiro nos umbrais da porta. Então a ordem era o seguinte: Deus manda Moisés reunir o povo e fala: olha, vai vir a última grande praga sobre o Egito, mas Deus forneceu um escape. Então cada família vai pegar um cordeiro, vai pegar esse cordeiro, matá-lo, pegar o sangue dele, passar nos umbrais da porta. Esse cordeiro vai ser assado, comido com ervas amargas, e essa será a salvação de quem se conduzir assim. Então aqui a gente tem uma salvação que foi fornecida. Essa salvação era para todos que tivessem fé, não só para o povo hebreu, mas qualquer estrangeiro, né, que quisesse apropriar-se pela fé desse escape, ele tinha essa oportunidade. Então, se fosse um egípcio que tivesse cumprido com essa palavra,
teve o escape. Como a gente tem no relato bíblico, muitos estrangeiros que acompanharam o povo hebreu durante o deserto. Em algumas versões fala populacho, em outras versões fala estrangeiro, mas Deus nunca foi um Deus exclusivista. Essa salvação, esse escape era para todos aqueles que quisessem. Quem se apropriou, na sua maioria, foi o povo hebreu. Mas qualquer outro estrangeiro que se apropriasse dessa salvação seria salvo? Seria. Ok? É bom que a gente tenha isso sempre em mente. Então olha só, os detalhes do sacrifício e das ordenanças seria um cordeiro macho de 1 ano, plenamente desenvolvido na plenitude de sua vida. O cordeiro tinha que ser sem mácula, sem defeito, né? O cordeiro foi sacrificado pela tarde como um substituto do primogênito. Então o cordeiro sacrificado era um sacrifício substituto, né? Ou substitutivo. A gente chama na teologia de sacrifício vicário, aquele que substitui a outrem, né? Os israelitas tinham de aplicar o sangue nos umbrais e na verga das portas, indicando sua fé pessoal. Então o ato de passar o sangue nos umbrais e nas vergas era um anúncio da fé, né? Apropriar-se da promessa. Tinham de assar a carne do cordeiro e comeram com pão sem fermento e ervas amargas. Pão sem fermento representa uma vida sem pecado, ervas amargas representam o sofrimento do povo hebreu lá no Egito. Deviam comê-lo em pé e vestidos como viajantes, estando preparados para o momento da partida. Então eles tinham que comer esse cordeiro à mesa, mas em pé, como sinal de que estavam preparados para partirem, porque naquela noite Deus os libertaria da escravidão egípcia. Então aqui a gente tem, né, no próximo slide, a partida dos israelitas, que está aí no capítulo 12 de Êxodo, a partir do versículo 29. Então, depois da morte dos primogênitos, Faraó permitiu a saída dos israelitas. Faraó pediu a Arão e a Moisés que o abençoassem. Os egípcios entregaram suas joias, ouro e prata aos hebreus, quando estes o pediram. Assim partiram em liberdade, como se fosse um exército de conquistadores com seus despojos, e não como escravos que saíram do cativeiro. Isso havia sido dito para Deus, por Deus, melhor dizendo, para Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, em versículo 14. Então, isso que aconteceu nessa história aqui, já havia sido dada a Abraão, mais de 500 anos atrás, essa revelação, que o povo ia para o Egito, não fala Egito, fala para uma terra alheia, distante, estrangeira, seria escravizado, mas sairiam de lá com um povo guerreiro com seus despojos. Isso se cumpriu, uma palavra que foi dita a Abraão há mais de 5 séculos atrás. A referência é Gênesis 15 e 14. Saiu do Egito cerca de 600 mil homens, tá? Não está na conta aqui mulher e criança. Nem todos eram israelitas. O antigo pacto não excluía os gentios. Se você já leu o Êxodo, você já viu lá. Principalmente em Números, você já viu lá. E no meio havia estrangeiros. Então Deus nunca excluiu os estrangeiros. Os estrangeiros que crescem, né, no Deus dos hebreus, participaram dos benefícios desse Deus, dados ao povo hebreu. Bom, vamos aí, né? Vamos caminhando. Vamos para a página 52 do livro. Aqui na página 52, a partir aí do ponto 3,7, entre o 3,7 e o 3,8, a gente tem aqui uma informação interessante. Os hebreus saem do Egito e vão em direção ao Sinai, né? Quando Deus chamou Moisés, disse para Moisés: olha, tira o meu povo lá do Egito, tragam para esse monte,
e aqui eu vou estabelecer leis sobre o meu povo. Moisés assim fez. O povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, conforme os irmãos conhecem a história, e nessa caminhada do Mar Vermelho até o Sinai, onde as leis seriam dadas, aconteceram algumas coisas aqui. São enfatizadas com maior evidência lá no livro de Números, mas no livro de Êxodo também fala um pouco sobre o que aconteceu entre a travessia do Mar Vermelho até a chegada no Sinai, tá? Então, aqui no capítulo 15 de Êxodo, até o capítulo 18, 15, 16, 17, 18, vai falar sobre essas coisas que aconteceram na caminhada entre o Mar Vermelho até a chegada no Sinai, ok? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Ok? Vamos lá então, no nosso slide aqui, para a gente ver o que aconteceu nessa caminhada aí. O povo atravessa o Mar Vermelho, do Mar Vermelho até chegar ao Sinai, aconteceram os seguintes eventos. Lá em Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 22, a gente tem aí esses eventos que ocorreram no deserto. Primeiro evento foi lá na questão das águas amargas. A palavra mará, do hebraico, significa justamente isso, né? Amarga. Chegaram lá numa fonte de água, já tinha caminhado um certo tempo, estava com bastante sede, foram tomar água e a água amarga. Moisés clama a Deus, Deus manda Moisés pegar um lenho, né, um pedaço de madeira, e jogar sobre a água, e a água então tornou-se água potável, né? Água potável. Está lá em Gênesis 15, Êxodo 15, 22 a 27. Passado lá aquele período da reclamação pela água amarga, eles agora começam a sentir fome, e começa a reclamação. Estamos com fome, preferíamos a comida lá no Egito, éramos escravos, mas pelo menos comíamos, e começou uma reclamação geral. Moisés ora a Deus, e Deus então envia o maná. Eram sementes que caíam, né, sobre a terra onde os hebreus estivessem. Onde eles estivessem caminhando, essas sementes iam cair. Eram como se fossem sementes, né, bem pequenininhas de coentro, mas não era coentro, era algo que eles não conheciam. Tanto é que eles olham aquelas sementinhas caindo, eles falam: manhu, o que é isso? Não é? Então essa expressão manhu depois ficou só man, né, que vem a palavra maná. Então maná literalmente é o quê? Eles não sabiam o que era aquilo. Então maná era a comida que Deus forneceu em pleno deserto. Já era uma comida pronta? Não. Eles tinham que pegar aquela sementinha, amassar e depois cozinhar e fazer bolos daquela comida. Deus podia mandar a comida pronta? Podia, mas Ele mandou sementinhas, né? Então esse maná foi dado por Deus durante 40 anos. A caminhada do povo no deserto, sempre nessa jornada houve o maná. A Bíblia diz que o dia que eles entraram na terra, Deus não mandou maná mais, porque eles tinham que plantar e colher. Sim, irmão Jair? O que isso aí falando? Sim. Então veja bem, primeira coisa que acontece, água amarga. A segunda, reclamam da fome. Deus envia o maná, e esse maná perdurou durante 40 anos. Alguém diz assim: ah, mas esse maná era uma semente. Então era uma sementinha que vinha do deserto, trazida pelo vento. Beleza, esse vento é bem inteligente, porque o maná ele vinha em uma quantidade até na quinta-feira, na sexta vinha dobrada, porque no sábado eles não podiam colher. E isso durante 40 anos. Esse vento era bem legal, né? Durante 40 anos funcionou sempre assim, né? Levando a sementinha, na sexta-feira era o dobro e por aí vai. E o que acontecia com quem recolhia a mais? Aquilo virava bicho. Se recolhesse na quantidade certa, não virava bicho. Olha que coisa engraçada, né? Que interessante. Olha só.
a sede e a rocha de Horebe. Sim. Fala que ela era branca, era uma sementinha, uma coisa branquiçada, e um sabor como um sabor de mel, né? Adocicado. Bom, outra coisa que aconteceu nessa caminhada entre o Mar Vermelho até chegar lá no Monte Sinai, o povo ficou com sede de novo, reclamou para Moisés. Moisés falou com Deus. Deus falou para Moisés: olha, vai lá na rocha e bata na rocha, vai sair água dela. Moisés fez isso. Aqui no capítulo 17, Deus mandou Moisés bater. Moisés bateu, saiu água. Lá na frente a gente vai ver que Deus mandou Moisés falar. Ele ficou grilado com o povo e bateu. Aqui sim, no capítulo 17, a ordem era: Moisés, bata a rocha. Ele bateu, realmente saiu água e o povo bebeu. Bom, mais para frente um pouquinho, a gente vê lá os amalequitas. Lembrando lá que os amalequitas são descendentes de Ló e uma de suas filhas, né? Os amalequitas deram muito trabalho para o povo hebreu. Então os amalequitas, aproveitando que o povo hebreu ainda não era um povo guerreiro, tinha acabado de sair de uma situação de escravidão, pensou: vamos aniquilar o nosso inimigo histórico. Toda a vida os amalequitas tiveram ódio do povo hebreu, então eles guerrearam contra os hebreus. O texto deixa bem claro que foram os amalequitas que avançaram em cima do povo hebreu. Não foi o povo hebreu que procurou guerra, e sim a guerra foi um ato de defesa aqui. O povo hebreu estava quase perdendo a batalha, porque não era um povo guerreiro. Moisés sobe no monte, ergue os braços, e aquela ação de Moisés fazia com que o povo se animasse e começasse a vencer. Os braços de Moisés cansavam, porque tinha 80 anos de idade, e ele abaixava os braços, e o povo falava: Moisés desanimou, então que o trem está feio mesmo. Ele está lá de cima do monte, está vendo o PT que aconteceu, então nós estamos mortos. E aí Moisés, naquela luta, levanta o braço e desce o braço cansa. Aí vem Arão e Hur. Moisés, senta aí. Arão segurou o braço de Moisés de um lado, Hur do outro, e o povo via Moisés sempre com os braços erguidos e apoiados pelos seus homens, e o povo então guerreou contra os amalequitas e os venceu. Ok? Então aqui a gente tem umas figurinhas que mostram aí esses eventos, né? O manazinho aí chovendo aí, ó. Mais um aí, Moisés ferindo na rocha, e o outro, o Arão e o Hur segurando aí os braços do Moisés, o senhor de 80 anos de idade, né? Bom, vamos fazer um intervalo de 5 minutos? Ou se então 10, né? 10, né? 10 minutinhos, viu? Então 8h40, nem um minuto a mais, estaremos aqui. Quem tem pendência aí,